Olá pessoal, dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos produzindo nesse período de suspensão das aulas presenciais, eu proponho que no vídeo de hoje, na verdade o número 2 de uma série, a gente prossiga estudando as citações no processo civil. Embora a análise dessa matéria interesse a todos os profissionais da nossa área, eu lembro que este vídeo está sendo gravado com destinatários específicos, que são os meus alunos do 5º semestre da Faculdade de Direito, período este em que eles iniciam o estudo do direito processual civil. Bem, dito isto, vamos então ao enfrentamento dessa matéria. Mais precisamente, no vídeo de hoje, dos artigos 241, 242 e 243 do CPC, onde nós encontramos um número bastante expressivo de regras relacionadas à citação. Tanto é assim que hoje, excepcionalmente, eu preparei uma espécie de roteiro de exposição contendo a nossa legislação de regência para que nenhum desses aspectos fique de fora das nossas explanações. Perfeito? Mas vamos lá. Em primeiro lugar, ao artigo 241, que estabelece o seguinte. Vejam lá. Transitada em julgado a sentença de mérito, proferida em favor do réu, antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Notem, como mostrei no vídeo anterior, o artigo 332 do CPC prevê o que ele próprio chama de julgamento liminar de improcedência do pedido. O que isso significa? A emissão de uma sentença com resolução de mérito de improcedência do pedido inicial, antes mesmo de o réu ser citado para vir integrar a relação processual. Portanto, nos casos do artigo 332, o juiz proferirá a sentença sem que o réu integre o processo, sem que ele seja citado. Portanto, sem que ele tome conhecimento do ajuizamento da ação e da formação do respectivo processo. Daí porque o caput do artigo 241 prevê que, transitada em julgado a sentença de improcedência, portanto, a sentença favorável ao réu, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar o demandado sobre o resultado do processo. Logo, o artigo 241 do Código está prevendo o direito do requerido de ser cientificado de que contra ele foi ajuizada uma ação processual, de que o respectivo processo se instaurou, porém, nele foi proferida uma sentença de total improcedência do pedido inicial, já transitada em julgado. Beleza? Então, eu recomendo a vocês que dêem uma olhadinha lá no artigo 332, para que então verifiquem as situações em que o Código legitima o julgamento liminar de improcedência do pedido inicial. Legal? Bom, avançando um pouquinho mais, vejam lá o que diz o artigo 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Logo, o artigo 242 caput contém uma regra que é perceptível a todos. E qual é ela? A citação será pessoal, portanto, realizada na pessoa do requerido. Mas o próprio caput do 242 excepciona essa regra, dizendo que a citação poderá, no entanto, recair em tais sujeitos. Quais são eles? O representante legal, ou então o procurador do réu, do executado ou do interessado. Perfeito? Vamos mencionar um pouquinho aqui o procurador. Veja, quem é o procurador? É o mandatário, um sujeito que recebe poderes do réu. Perfeito? Mas para que o mandatário do réu possa receber citação, é necessário que ele tenha, em sua procuração, um poder especial para tanto, sem o qual a citação não pode ser feita por intermédio dele,
se não apenas na pessoa do próprio requerido. Entenderam? Por sua vez, o artigo disse que a citação será feita, no entanto, na pessoa do representante legal do réu. Ora, como vocês bem sabem, existem determinados sujeitos que são relativa ou absolutamente incapazes. E como a citação é um ato da vida civil, os absolutamente e os relativamente incapazes não podem receber sozinhos a citação para que então integrem a relação processual. Daí porque, havendo uma incapacidade absoluta ou relativa, a citação precisa ser feita por intermédio do representante legal do réu, no que se inclui também o seu assistente. Compreenderam isso? Beleza. Então vamos um pouco mais adiante. Vejam lá o que diz agora o parágrafo 1º do artigo 242. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por ele praticados. Notem, aqui nós temos 3 pressupostos para que a citação seja feita em outra pessoa ligada ao requerido. E que outra pessoa é esta? Veja, o mandatário, o administrador, o gerente ou preposto. E quais são os pressupostos para que a citação recaia nesses sujeitos? Primeiro, que o réu esteja ausente. E estar ausente aqui é simplesmente não ser localizado no endereço em que a citação deve ser realizada. Perfeito? Segundo pressuposto, que ele tenha naturalmente mandatário, administrador, gerente ou preposto. E não é todo e qualquer sujeito que se vale dos serviços desses indivíduos. Perfeito? E terceiro pressuposto, muito importante, que a ação tenha se originado de um ato ou fato jurídico praticado pelo administrador, pelo mandatário, pelo gerente ou pelo preposto. Portanto, se a ação processual está sendo ajuizada por outro motivo que não se relacione a esses indivíduos, aí nós caímos na regra geral. E qual é ela? A citação será pessoal, ou seja, feita na pessoa do demandado. Ok? Bem, avançando um pouquinho mais, vamos então para o parágrafo 2º do artigo 242. E vejam lá o que ele diz. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação, será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento de aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Portanto, aqui nós temos vários pressupostos para que a citação não recaia na pessoa do locador, e sim na pessoa do administrador do imóvel incumbido da recepção dos respectivos aluguéis. E quais são esses pressupostos? Primeiro, que o locador tenha se ausentado do Brasil. Segundo, que ele não tenha dado ciência ao locatário de que constituiu um procurador na localidade em que se situa o imóvel. Portanto, se o locador está ausente do Brasil e não cientificou o locatário de que deixou um procurador na localidade onde está o imóvel, a citação poderá ser feita na pessoa do administrador incumbido da recepção dos respectivos aluguéis, a quem o Código defere o poder para representar o locador na ação processual ajuizada pelo respectivo inquilino. Entenderam isso? Bem, avançando um pouquinho mais, agora uma regra bastante importante, está no parágrafo 3º do artigo 242, que estabelece o seguinte: a citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. O que o Código está regulando aqui? A citação da Fazenda Pública. Fazenda Pública de quem? Da União, dos Estados, do Distrito Federal, municípios
e respectivas autarquias e fundações de direito público. Para facilitar a citação desses entes, o CPC disse que a citação será direcionada à advocacia pública incumbida de representar esses entes perante órgãos do Poder Judiciário. Portanto, o procurador da Fazenda Nacional pode receber a citação direcionada à União. O procurador do Estado pode fazê-lo quando a citação envolver o respectivo ente federado, o procurador do município, o procurador do Distrito Federal, um procurador autárquico ou mesmo um procurador fundacional. Portanto, é a advocacia pública desses entes que representam a Fazenda Pública em juízo que receberá, então, a citação em nome delas. Perfeito? Muito bem. Agora vamos lá ao artigo 243 do CPC, que vai falar sobre o local da citação. E vejam que regra interessante. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o interessado ou o executado. Portanto, ainda que o mandado de citação seja emitido ao oficial de justiça para que ele cumpra uma diligência em determinado endereço, nada impede que o oficial de justiça cite o réu, o executado ou interessado em outra localidade diferente, vale dizer, no local em que ele encontrar os referidos sujeitos. Logo, não é porque do mandado constou determinado endereço que o oficial de justiça está impedido de efetivar a citação em localidade diversa. Foi claro? Muito bom. Avançando um pouquinho mais e já prestes a concluir este segundo vídeo, vamos então à citação do militar, que está regida pelo parágrafo único do artigo 243 do CPC. E vejam o que ele diz. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida a sua residência ou nela não for encontrado. Portanto, qual é a regra de citação do militar? Ele será citado em sua residência, assim como qualquer outro sujeito. Perfeito? Assim como é regra, aliás, entre nós, particulares. Mas se a residência dele for desconhecida e ele nela, ou então ele não for encontrado nela, a citação, então, será feita na unidade em que este militar em serviço ativo estiver, então, servindo. Entenderam isso? Portanto, nenhuma dificuldade com relação à citação dessa modalidade de agente público. Legal? Bem, por sua vez, nós precisamos entender agora quais são os impedimentos à citação. Vale dizer, fatos que obstam que a citação seja efetivada. E eles são os seguintes. Primeiro, de quem estiver participando de ato ou culto religioso. Portanto, no decorrer do ato ou do culto religioso, não é possível efetivar a citação de quem quer que seja. Logo, o oficial de justiça precisará aguardar o término do ato ou do culto religioso para que então ele efetive a citação do réu, do executado ou, conforme o caso, do interessado. Legal? Próximo impedimento, olha que interessante este. Impede-se a citação de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Portanto, esses familiares do morto não podem ser citados no dia do óbito e nos 7 dias que se seguirem a ele. E quem são esses sujeitos? Os parentes, o cônjuge, o companheiro. Mas que parentes? Os parentes em linha reta, assim os ascendentes e os descendentes, e os colaterais de segundo grau, que nós sabemos são os irmãos. Legal? Próximo impedimento. Não se podem citar os noivos nos 3 dias seguintes ao casamento. Portanto, nesse período de núpcias, o CPC, em respeito à privacidade dos noivos, impede a citação deles. Veja, nos 3 dias seguintes àquele em que for celebrado, então, o matrimônio. Legal? Próximo impedimento, também não se pode citar o doente
enquanto grave o seu estado. Perfeito? E, finalmente, quando o oficial de justiça, em diligência de citação, perceber que o citando, olhem lá, é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la, ele deve certificar o fato e devolver o mandado ao cartório ou à secretaria, para que então o requerente promova a citação valendo-se de outro indivíduo com capacidade para então recebê-la em nome do réu, do executado ou então do interessado. Afinal, o sujeito que está mentalmente incapaz ou impossibilitado de recebê-la não pode então ser citado validamente para vir integrar a relação processual. Bem, em todos esses casos que eu mencionei, se, não obstante o impedimento à citação, ela ocorrer, a citação é nula. Nula a citação, para o réu, igualmente nulo está o processo. Exceto, como mostrei no vídeo anterior, se ele comparecer espontaneamente para alegar a respectiva nulidade. Caso em que o juiz, reconhecendo-a, reabrirá por inteiro o prazo para que o réu, o executado ou o interessado atue no processo e pratique os comportamentos que importam à respectiva defesa. Perfeito? Bem, para que este vídeo não fique muito longo, eu encerro por aqui. Mas nós voltaremos com o vídeo de número 3, afinal nós temos um monte de regras ainda para exame com relação à citação. E o primeiro aspecto a ser analisado no vídeo seguinte envolve justamente o estudo das modalidades de citação, oportunidade em que eu mostrarei que elas são 5, ok? Por hoje é só, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.